Quero contar uma história para vocês, porque essa história, após esse quadro, ela é extremamente inspiradora. E vocês vão entender por que eu deveria ser patrocinada pela Louis Vuitton. Vamos usar uma hashtag Louis Vuitton, patrocine a Elaine, com toda a sua coleção de bolsas, malas. A história do Louis Vuitton é uma história muito linda. É uma história muito linda. E isso faz, de fato, com que eu me conecte muito com essa marca. Embora eu goste de muitas outras. É que quem me acompanha sabe o quanto eu gosto de Louis Vuitton, né? Minha primeira grande cocriação de bolsa de luxo, mulheres adoram bolsas, tá, homens? Não tem como vocês não entenderem isso, porque não está dentro da gente. Bolsa faz parte, assim como vocês gostam de uma caneta, um relógio, que eu não acho graça nenhuma, a gente gosta de bolsa, né? Eu sei que vocês gostam de bolsa de valores, a gente gosta de bolsa Louis Vuitton e tá tudo certo, tudo. A gente investe em bolsa Louis Vuitton e vocês na bolsa, tá tudo certo. Mas eu quero contar de fato a história, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Louis Vuitton... Tem meu trocador de slide, gente? Tá ali? O Louis Vuitton, quando criança, ele é um menino muito pobre, um menino órfão. E contar a história dele, que eu vou contar em 5 minutos, é justamente para ancorar, junto com aquilo que a gente viu no palco, aonde você é capaz de chegar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, como uma criança de apenas 13 anos, pobre, sem pais, morador de rua, como que Louis Vuitton conseguiu se tornar dono de um império de luxo? O jovem Louis Vuitton nasceu em 1821. Aos 10 anos, ele perdeu a mãe por uma doença desconhecida. Pouco tempo depois, ele também enfrentou a perda do pai. E com apenas 13 anos, Louis Vuitton deixou a sua casa para trilhar o seu próprio caminho. Sozinho no mundo. Ele saiu caminhando de casa em casa, na rua. E aos 16, ele partiu sozinho rumo a Paris. Foram 2 anos de jornada, percorrendo mais de 420 quilômetros. E durante o trajeto, ele veio como um morador de rua, sem nenhum recurso. Ao chegar em Paris, ele conseguiu um trabalho numa oficina de fabricação de malas. Lá, ele aprendeu a construir malas de forma artesanal. Assim, se familiarizou, né, com a mala, os materiais, enfim, e foi percebendo o que os clientes queriam. Aos 16, trabalhando nessa oficina como empregado, ele percebeu uma oportunidade que mudaria a sua vida. Um menino órfão, que foi a pé a Paris. Sem pai, sem mãe, sem dinheiro, morador de rua, na mais extrema pobreza. Ele passa a trabalhar com alguém que dá a ele a troca por um prato de comida, numa oficina de malas, de bolsas. O tempo passa e trabalhando na oficina, Louis Vuitton recebeu uma oportunidade da Condessa Eugênia, esposa do imperador Napoleão, que o contratou ele para fabricar malas, uma vez que não existia na época ainda as malas. Então ele, naquela época, fabricava os baús, no qual essas pessoas mais ricas acabavam, né, dentro do navio, levando as suas coisas pessoais. E como essas pessoas eram pessoas mais ricas, né, o imperador, a condessa, eles contratavam esse tipo de baús, ó. Esse trabalho proporcionou a ele, a elite de Paris, com que ele se aproximasse, enfim, de mais pessoas ricas. Aqui estamos falando do ambiente em que ele estava. Lembra que a gente estava falando?
Quem são as pessoas que eu estou, aonde eu estou, a história da... Viram como, quando eu sabia que eram os 4 que estariam no palco, eu sabia a história, logicamente, de cada um deles, são meus mentorados. Eu pensei, gente, eu vou contar a história da Louis Vuitton, eu nunca contei. E aí, naquela época, as viagens então eram de navios, estavam em alta, e a elite francesa adorava viajar, explorando novos destinos. Havia uma grande demanda por malas e bolsas, criando uma excelente oportunidade de empreender nesse setor. Então, Louis Vuitton abriu a sua própria loja de baús e artigo de viagem. Não está trocando de novo, gente. Mas não bastava empreender. Ele precisava de um diferencial. E como o Louis Vuitton pertencia a essa ambiência, ele conhecia a necessidade dessas pessoas. Ele sabia que elas queriam malas resistentes, com durabilidade, algo que faltava no mercado, e belo. Então ele criou o baú de viagem, trocando couro por um material mais resistente, com cantos de metais, e o resultado foi um baú mais resistente. Eu deveria ter contado a história sem passar o slide, né? E aí, o novo produto atendeu tão bem a demanda que ele já começou a empreender com 20 funcionários. Logo em seguida, esse número já havia crescido para 100 pessoas. E por volta lá de 1914, ele já tinha 225 funcionários. Atualmente, a Louis Vuitton é avaliada em 128 bilhões, mantendo a sua posição como a marca de luxo mais valiosa do mundo. Qual era o berço que ele nasceu? Quais eram as crenças que ele carregava? Quais eram as emoções de um menino órfão aos 13 anos de idade? Quais eram os motivos que ele tinha de ser um fracassado, um perdedor? Todos. Culpando seus pais, culpando a Deus, culpando a sua história. E quem é ele? Bilionário. E você? Por isso que eu quis contar a história dele. Um menino órfão, sem família, sem estrutura nenhuma, sem comida, sem casa, sem lar, que passa 2 anos caminhando em busca de algo no qual ele pudesse ser alguém. Quem hoje ele é. E ao falar sobre isso, é muito mais do que falar sobre Louis Vuitton. É falar sobre o nosso poder. Quanto poder existe dentro de você? Quanto potencial, quanto poder, quantos sonhos que estão ali e que poderiam estar transformando o mundo. É sobre isso. Ao ouvir uma história dessas, não há como a gente não se empoderar, porque uma história dessas deixa a certeza que podemos ser o que quisermos, que podemos fazer qualquer coisa, que podemos co-criar, materializar e viver todos os nossos sonhos. E aí, tem a mala aí? Aí, gente, no final do dia de hoje, é exclusivo para os meus mentorados 1000 Hz. Mas eu vou mostrar um objeto de desejo que eu tenho, que os meus mentorados adoram, que isso vai ser sorteado para os meus mentorados. A mala Louis Vuitton, a minha mala. A minha mala Louis Vuitton. Ó, Louis Vuitton não está me patrocinando. Só porque eu tive a ideia de fazer um sorteio para os nossos mentorados 1000 Hz que vão entrar no Co-Criador Milionário deste ano. Não vou vender mentoria 1000 Hz agora, mas hoje ainda vou. Hoje ainda vou, lógico, né? Preciso falar para vocês, para quem deseja entrar. E como eu sempre digo, meu papel aqui é
falar, vender, a tu e dizer, Elaine, não, muito obrigada. Elaine, é isso que eu precisava. E você só vai saber se eu te falar. Então, sim, logicamente, com o evento presencial, de qualquer pessoa, de qualquer um que você vai, precisa ter a venda. Porque para muitos de vocês não tem interesse, mas para a maioria a todo momento, qual é o meu próximo passo? Elaine, pelo amor de Deus, me diz que curso que eu faço, eu não quero parar aqui. Eu não quero parar, eu quero comprar tudo, me fala dos teus livros, me fala dos teus cursos. Então, a gente escolhe alguns produtos. Eu tenho mais de 100 produtos, gente. Entre cursos, técnicas, treinamentos, só de treinamentos eu tenho mais de 50. Minha esteira de produtos tem mais de 50 treinamentos. Então, ainda hoje sim, a gente vai falar sobre a mentoria 1000 Hertz. Mas agora, a gente vai para o nosso bloco de conteúdo. Porque agora sim, Kelvin, eu quero a flor da vida no telão. Aí eu vou começar com a técnica. Só quero fazer uma técnica de ativação rápida. Aí coloca a música ali, Kelvin, vai pela tua intuição. Não estava brifado com eles, não tem problema. Nós vamos fazer uma técnica agora, porque eu quero ativar em vocês esse arquétipo, tá? Esse arquétipo, ou essa geometria sagrada, ela é extremamente poderosa. Esta aqui é diferente, é a minha logomarca, né? A minha logomarca não é apenas uma logomarca, ela é um arquétipo criado por um especialista em arquétipos, em física quântica. Ele mora no Canadá. Você sempre me pergunta se eu tenho contato dele. Eu não tenho mais, eu perdi o contato com ele. Ele fez uma das formações que eu fiz em física quântica. E ele criou esse arquétipo, que ele, dentro de um estudo profundo, ele é muito mais do que a flor da vida, né? Nós temos o triângulo, nós temos as flores, nós temos ali vários elementos, tornando essa geometria sagrada, que é de fato a minha logomarca, mas foi criada como uma geometria, vibrando em mais de 10.000 Hz de potência. Por isso que ela é usada nas fotofractometrias, nas holofractometrias, como o padrão inicial. E vocês vão entender o que é uma matriz holográfica. Vamos lá fechar o olhinho. E aí, a flor da vida, vocês vão entender por quê. Porque, claro que eu também não tenho, gente, são muitos cursos, mas eu não tenho como chegar na aula de geometria sagrada aqui no Cocriador. Mas a origem de tudo que existe no universo é a matriz que dá origem à matéria. E a geometria sagrada que dá início a tudo é a flor da vida. Então, na técnica eu vou guiar vocês a isso. Nós vamos ativar a flor da vida. E vai chegar um momento da técnica que eu vou pedir para que você olhe para o telão e, usando essa flor da vida como fundo do universo, você vai de olhos abertos. Vocês lembram que ontem eu mostrei um cérebro com várias camadas da mente? Uma dessas camadas da mente é cocriar de olhos abertos. É quando eu cocrio, que é uma holofractometria, e eu olho para uma imagem, eu vejo o que eu estou vendo e eu fecho os meus olhos e continuo vendo. Olha que interessante. Durante muito tempo, eu tinha um problema gigante com a minha autoestima. Muito grande, assim. Eu me odiava, eu não me amava, eu não me reconhecia. Dentro do meu processo, logicamente, de depressão suicida, né? E durante parte desse caminho, ao me olhar do espelho e ver aquela imagem distorcida, aquela imagem que você se olha, você é feio, você é gordo, você é deformado, você é horrível. E eu comecei a aprender a reprogramação do gene, né? Do rejuvenescimento, do dinheiro, da felicidade. O que eu fazia? Eu me olhava no espelho, mas mesmo de olhos abertos, eu via a minha projeção de futuro. Eu via a Elaine perfeita. E eu continuava olhando nos olhos da Elaine, não olhando o que estava espelhando, mas sim a minha perfeição. E eu fechava os olhos e eu continuava vendo aquela imagem refletida. Tá aí uma técnica que vocês podem fazer que é lindo. Ao se olhar no espelho e se ver gordinho ou feio, alguma coisa que você não gosta, só saia da frente do espelho quando você se ver lindo, perfeito, belo.
Fecha os olhos e veja aquela imagem. Então a gente vai co-criar com os olhos abertos. Fecha os olhos. Aí nós vamos movimentar os olhos na linha do tempo, direito e esquerdo também, carregando a imagem para o lado racional do cérebro e o nosso lado emocional. Então a gente também vai levar a imagem racional. Tá vendo aqui? É isso aqui que eu quero. E a gente também vai informar para fazer equilíbrio, né, de hemisfério direito e esquerdo do nosso cérebro, que processam uma comunicação totalmente diferente, tá? Perfeito, gente? Então, fecha os olhos agora e comece a visualizar. Pode colocar música. Começa a visualizar a imagem do teu sonho. Visualize o teu sonho, a imagem que representa o que você quer ter, a imagem que representa o teu sonho, a imagem que representa o que você veio fazer aqui, a imagem do teu eu do futuro, como se fosse realidade. E se dinheiro não fosse problema? E se você tivesse tudo o que você deseja? E se você tivesse o poder de fazer um único pedido ao universo? Um pedido que você tenha certeza que é atendido. E se isso fosse realidade, o que você faria? E se isso fosse realidade, como você se sentiria? Visualize. Visualize a imagem que representa o teu eu do futuro. Visualize a imagem que representa o que você já é, como se já fosse. Isso. Abre os olhos. Visualize essa imagem, usando como fundo do universo a matriz que dá origem a tudo. Ao conter essa informação da vida e da criação, ela também contém o código genético original e perfeito de todo ser humano. Então visualiza a imagem de olhos abertos diante dessa geometria, o padrão de perfeição traçado pelo Criador. Feche os olhos. Visualize a flor da vida, sobrepondo a ela a imagem do teu sonho. Mas nesse momento, esquece o teu sonho. Você vai visualizar você empoderado, seguro, a imagem que representa a tua autoestima, a tua autoimagem, o teu empoderamento, o teu eu sou. Independente do teu sonho, independente do que você quer cocriar, agora o foco do padrão de perfeição do ser humano é a imagem do teu novo eu. O que você quer sentir, como você se sente, quem você é, e começa a criar um holograma. A flor da vida, ela é o código genético original, perfeito de todo ser humano, no padrão de perfeição traçado pelo Criador. O ato de visualizar essa imagem permite que este padrão de perfeição seja equalizado em nosso próprio DNA, corrigindo eventuais falhas de expressão genética, restabelecendo ordem, harmonia, paz, saúde, amor. Então vá se vendo saudável, belo, feliz, magro, próspero. E cada molécula do nosso DNA
cada molécula do nosso DNA é capaz de reconhecer o padrão vibracional arquetípico da flor da vida, reagindo, expressando o devido alinhamento, tendo seu funcionamento recalibrado com as informações da frequência original. Em sua frequência de origem, veja a tua perfeição. Ao se ver perfeito, quais são as emoções que você quer sentir, que você vibra a partir de agora? Veja a tua saúde perfeita, veja a tua vida na frequência de origem. A flor da vida também é considerada como o holograma original da realidade, que evidencia que tudo é criado a partir de um ponto central, a fonte de que tudo no universo está interconectado, tudo é unidade, tudo tem uma mesma origem, tudo é um padrão energético e vibratório. Visualize você na sua máxima perfeição. Ergue a cabeça, olha para você e vá sentindo a cura, a saúde, a vibração da alegria, a prosperidade. A flor da vida representa: somos todos um. Contém em si um padrão genético, o padrão de Gênesis. Isto é o próprio padrão da criação. Visualize você uma vida perfeita, um corpo perfeito, como se você estivesse reconstruindo partícula por partícula, célula por célula. Vai vendo o teu sorriso, veja como você se sente, veja você caminhando pelo mundo, sentindo felicidade, paz, harmonia, alegria. Isso. E eu vou contar até 3. Você vai entrar dentro desse holograma. Você vai experienciar e sentir. Não é o teu sonho, é quem você se torna. Agora você vai vestir a tua alegria. Você vai vestir isso. Você vai vestir a gratidão. Você vai vestir a riqueza. Isso. Você começa a pensar: como seria se eu fosse feliz todos os dias da minha vida? Como seria se eu não tivesse que me preocupar com dinheiro, com contas, porque o dinheiro vem de todos os lugares? Como seria ser amada todos os dias? Como seria, mesmo diante do mundo caído, eu estou bem, porque a farmácia da alma está dentro de mim? E você vai sentindo e sentindo e sentindo. Como seria viver em harmonia com a vida, com a natureza, com a tua família? Como seria vivenciar a paz, o amor? Como seria se você pudesse comprar tudo que você deseja sem pensar no preço? Sinta isso, viva isso. Como seria ser aplaudido, admirado, prestigiado pelas pessoas? Isso. E vá adicionando isso em você. No holograma, a tua autoimagem, estamos reprogramando a tua autoimagem, mudando a fisiologia do teu corpo, modificando as tuas células, os teus átomos, para aquilo que você é de verdade, enquanto frequência de origem. E a partir desse momento, você começa a sentir como seria ser feliz todos os dias, como seria ser alegre, viver em paz, como seria viver uma vida de conexão com Deus, de felicidade com Deus, como seria não me preocupar, não sentir culpa, não sentir ódio, não sentir tristeza, como seria dormir todos os dias com uma paz e harmonia que eu sempre desejei, me sentindo grato, mas muito grato. Então eu quero que você comece a comemorar dentro de você, comemorar, outros aplausos, o mundo te aplaudindo seu novo eu, a sua nova autoimagem. Quem é você de verdade? Fica de pé.
Cria a imagem na tua frente. Arrasta a imagem do teu eu, do teu novo eu. Você, sua nova autoimagem. Arrasta ela para o lado esquerdo com os olhos. Tira uma foto mental. Arrasta ela de volta para o lado direito. E tira uma foto mental, como se você entrasse em ponto zero. Como se você falasse, é isso. Mova essa imagem para sua frente. Aumenta ela de tamanho. Coloca ela com 5 metros de altura. A 30 centímetros de você. Percebe que você tem que dar um passo para trás. De tão grande, de tão brilhante. Brilho, ela brilha. Ela brilha muito. Nesse futuro, você vai entrar nesse futuro. Você começa a se empoderar. Olha para essa imagem de olho fechado. Você vai nesse momento dar um passo para frente em direção a ela. Dá esse passo. Isso. E ali na tua frente, o teu futuro, a imagem do futuro. Quem você se tornou? Quem você é? E você vai dar mais um passo para frente. Entra nesse futuro. Isso. Aumente o teu tamanho. Nós vamos dar mais um passo. Na tua frente, o holograma mais poderoso, mais empoderado, mais próspero, mais feliz. Entra nesse holograma e aumente o teu tamanho. Pode dar o passo e entra. Isso. Aumenta o teu tamanho. Isso. E eu vou contar até 3 pela última vez. E você vai entrar nesse futuro. 1, 2, 3. Entra. Inspira. Sente. E você pode abrir o olho e voltar. Assim, ancorado. Muito bom. Gostaram? Nessa técnica eu trago vocês com um som alto e no choque. Abre o olho. Porque eu pego aquele último frame, aquela última visão e pá! A gente voltou. E tem técnicas que eu vou te trazendo. Ao seu momento, pode abrir o olho. É uma outra reprogramação. Essa é assim mesmo. É como se a gente tivesse feito uma ancoragem naquele momento. Ok? Preparados? Então podem sentar. E vamos lá. Temos aqui um conteúdo rapidinho. Nós vamos falar agora sobre emoções humanas. Aqui nós temos uma tabela, que eu não vou explicar toda ela agora, e nem teria como explicar no Co-Criador Milionário. Mas eu vou falando um pouquinho o que é mais importante aqui, dentro dos nossos cursos. É isso aqui que a gente ensina, dentro dos nossos livros também. Dentro do Holococriação, embora não vou abrir vagas para o Holococriação, está fechado. Mas a gente ensina, né, todos os níveis de consciência aqui. Mas por que eu estou trazendo sobre isso? Porque dentro dos 3, desde ontem, eu venho te trazendo a compreender aumento de frequência e frequência baixa. O que significa? Campos contraídos. É essa parte vermelha aqui. Vocês viram que vários colegas que estiveram aqui falaram o seguinte... que eles faziam muita força para fazer as coisas dar certo. Quando você vibra em frequência baixa, você está contraído. O teu campo eletromagnético, vamos pegar 2 campos para mim? Vamos pegar lá. Você está vibrando num campo eletromagnético pequenininho, totalmente desestruturado. Então eu tenho que fazer força para ganhar dinheiro, eu tenho que fazer força para o meu relacionamento andar, eu tenho que fazer força para ter amigos, eu tenho que fazer força
para ter vida social, porque ninguém quer estar perto de mim, ninguém me convida para nada. Tudo, eu preciso fazer muita força, porque tudo está trancado, tudo está contraído. E eu vou aumentando a minha frequência. E conforme eu vou aumentando a minha frequência, eu vou expandindo o meu corpo. Eu vou expandindo, olha como é lindo, gente. O que é expansão? Eu expando e contraio. Eu contraio, né? Eu fico contraído. Uma pessoa doente, deprimida, angustiada, como que ela está? Contraída, ela chega a andar curvada, né? Uma pessoa próspera, como que uma pessoa próspera anda? Deixa eu ver como que ela faria isso. Uau! E como que fazemos isso? Uma pessoa próspera anda. O pobre, mas olha a diferença pro rico. Linda. Obrigada, tá? Obrigada. Ela fez muito bem. O expandido é o peito estufado. Eu falo o tempo todo, estufa a cabeça. Às vezes eu falo isso, viram, né? Estufa o peito, levanta a cabeça. Mas às vezes sai uns mico desse no meio. Ergue a cabeça, estufa o peito, ombros para trás. Eu vou treinando. E automaticamente, não é porque as pessoas prósperas elas andam, porque elas estão se exibindo. Não, de fato o corpo muda. A fisiologia do corpo muda mesmo. Por quê? Porque você está expandido, o peito está expandido, o peito está estufado, né? De todas essas emoções que estamos carregando. Vamos imaginar que, metáfora, tá? Vamos imaginar que aqui embaixo existe um inferno. Metáfora, porque eu falei. E lá em cima existe céu, Deus. Quanto mais baixa a minha frequência, mais inferno. Metáfora. Quanto mais alta a minha frequência, mais próximo de Deus. E aqui não é tão metáfora assim. É o que nós vamos fazendo. Nós vamos subindo a vibração e nos aproximando do Criador. Completando aquilo que a gente falou antes. O Criador me deu direito, me deu tudo. Ele, enquanto Criador do universo, você viu a matriz divina? A tua frequência de origem é perfeita. O que a gente fez nessa técnica? A gente ativou o gene da perfeição. Que é a perfeição é a tua origem inicial. A deformação foi o meio do caminho. A deformação do holograma. Crenças, medos, angústias, genética, hereditariedade e tudo aquilo que a gente pode juntar aqui. Mas Deus me fez perfeito. Eu costumo dizer, não precisaríamos pedir por saúde. Porque o nosso corpo, imagem e semelhança de Deus, ele é completamente saudável. Eu não precisaria pedir por riqueza. Eu sou rico enquanto frequência de origem. Faz sentido isso? O que me tornou pobre? O que me tornou escasso? As minhas crenças. Já percebi minha voz um pouco rouca. As minhas crenças. Aquilo que eu fui adquirindo ao longo da minha vida pela dor, pela angústia. Pela dor, pela angústia, pelo medo. E aí, no meio do caminho, eu fui enchendo o meu sistema de tudo aquilo que foi me bloqueando. Mas minha frequência, minha matriz de origem, ela é perfeição. Então eu vou voltando à minha perfeição. Que lindo, né? Então eu vou subindo aqui a minha vibração. Quando eu estava em depressão suicida, quando eu conheci todo esse estudo, a frequência que eu vibrava era culpa. Culpa. Qual é a emoção que eu preciso trabalhar? O processo de destruição. Como que eu vivo? O processo da vida é baseado em acusação. Se você está na culpa, você acusa todo mundo, né? Até porque toda vítima tem culpa. Toda culpa tem, na visão aqui de Deus, o vingativo, na visão da vida, a maldade. Sabe o que acontece com quem vibra culpa? Quem se sente culpado, ele vive a vida se autodestruindo. Ele vai destruir o seu relacionamento, mesmo que tenha alguém que a ame. Por mais que você seja muito amada, se você sofre culpa,
Por mais amada que você sinta, você se sente, você tem que destruir essa relação. Porque se você sente culpa, você não merece. A culpa te destrói, então você tem que destruir o emprego que você trabalha, você não é merecedor dele. Você não vale nada, você é culpada, olha que horrível que você, olha o que você fez. Você é culpada por isso. Então, por mais que eu tenha um emprego, não, eu preciso me punir. Eu preciso me chicotear. E essa próxima parte, a automutilação. Pessoas em níveis de culpa começam a se automutilar. Eu fazia isso comigo. Me mutilava meu rosto, meu corpo. E muitas vezes essa mutilação é muito sério o que eu vou falar, gente. Às vezes eu não sabia se eu estava viva. Eu achava que eu tinha morrido e que sim, eu estava vagando pelo mundo. E aí eu me machucava. Porque eu entendia, se eu sentisse dor, eu estava viva. Tamanho o sofrimento que era lá atrás. E tudo que entrava na minha vida, tudo, eu destruía tudo. Porque eu merecia estar ali. Toda pessoa que vibra a culpa, lógico, ela merece a situação que ela está. Ela se pune, ela se destrói, ela se mata aos poucos, porque ela está se punindo por carregar uma culpa que talvez as pessoas fizeram acreditar que ela era culpada. Ou talvez até mesmo você, que colocou essa cruz em você. E aí você precisa se perdoar. Então eu estava ali. E quando eu entendi que para sair dali, para ser próspera, eu tinha que ir lá para os 500 Hz. Como que eu iria fazer isso? E aqui tem uma pegadinha de Deus. Mas ao mesmo tempo é fascinante e incrível o poder disso. Ninguém sobe nessa tabela. Ninguém sobe se não tiver 3 coisas. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. E é por isso que esses 3 comandos estão na técnica Hertz. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. E no dia que eu descobri isso, eu olhei para o céu e falei: dá para piorar mais a vida? Qual é a pegadinha? Qual é a tua? Tem câmeras aqui? Porque além de viver o que eu vivia, eu ainda tenho que me amar? Eu ainda tenho que aceitar essa merda de vida? E eu ainda tenho que perdoar quem merecer estar no inferno? Eu ainda tenho que perdoar esses vagabundos que fizeram tudo isso comigo? Que deveriam morrer? Que deveriam perder tudo? Quem eu estou sendo? Vítima. Toda vítima pensa desse jeito. Eu já matei todos os meus atores. Olha as pessoas me olhando, que máximo. Mentalmente eu matei todos e fui no velório. Se vocês não chegaram nesse nível de vítima, parabéns. Parabéns. É sério, gente. E mandei todos pro inferno mesmo. Aí você pode entender o nível de vítima que eu tava. Porque, cara, se alguém te sacaneou, você quer com que ele morra. Que ser de luz maravilhoso que você é, se você nunca desejou isso pra ninguém. Eu já. E lógico que eu só estou contando porque nenhum deles morreu, graças a Deus. Porque aí eu ia me sentir uma assassina quântica. Uma assassina Hertz. Para que eu pudesse hoje estar onde eu estou, eu precisei perdoar cada um deles. Era a única forma de eu me vingar do que eles fizeram comigo. Dentro da minha visão de vítima, é lógico. Entenderam? A vítima culpa o outro, acusa o outro, ataca o outro. Não é eu que tenho que fazer com o criador milionário, é o outro. É ele que tem que aprender, é ele que tem que ouvir isso, é ele que tem que saber disso, não é? Eu era vítima, vingativa, acusadora, triste, raiva, ódio.
E eu precisei subir, para que a minha frequência fosse aumentando. E não há como aumentar frequência sem perdão, sem gratidão, sem se amar. Eu não me amava. É o que vocês fizeram agora. Eu não aceitava aquela realidade, eu brigava com ela, e quanto mais eu brigava, mais ela persistia. Você só pode mudar uma realidade quando você aceita ela. O que você resiste, persiste na tua vida. O que você aceita é o teu poder de mudar. Você só pode mudar aquilo que você aceita. Nesse momento geram umas dúvidas. Então eu tenho que aceitar que eu estou sendo traída? Você tem que aceitar que essa merda está na tua vida. Assume tua responsabilidade e vai lá resolver isso. Manda esse vagabundo embora. É isso que você tem que aceitar. Que é a tua vida, não é a minha. Então eu não estou nem aí com isso. É aceitar que está acontecendo comigo. E eu vou lá resolver, que seja qualquer decisão que você tomar, não importa. Mas eu preciso aceitar para que eu possa mudar alguma coisa. Eu preciso perdoar, porque enquanto eu mantenho todo o meu ódio, a minha raiva, essa injustiça no qual eu me coloquei ou realmente aconteceu, isso está voltando para mim. Eu tento subir, mas eu vou lá e penso naquela coisa que eu não consigo aceitar, naquela situação que ainda me corrói. Ok, eu voltei a oscilar, eu voltei a vibrar naquilo. Então eu entendi que eu precisava me amar. Amai-vos uns aos outros como a você primeiro, a você também. Não existe nenhuma possibilidade de você levar a frequência sem se amar. Porque a emoção que te aproxima do Criador, daquilo que estamos fazendo no mundo, é o amor próprio, em primeiro lugar. Quando você partir dessa vida, uma única pergunta vai ser feita para você. E essa parte é incrível. Porque quando eu penso nisso, caramba, uma única pergunta vai ser feita, que maravilhoso. E eu sei que pergunta é essa: Elaine, você ajudou as pessoas? Isso é metáfora. Lógico, eu fiz um co-criador milionário para 5.000 pessoas, posso entrar no céu? Entender a metáfora? É metáfora, cada um acredita em outro não. Por isso que é uma historinha só para a gente entender. O que significa? Qual a única pergunta que vai ser feita para você? Qual a única pergunta? A pergunta é: quando você chegar em qualquer lugar, vamos simbolizar que seja um céu, e aí você coloca lá naquilo que você imagina, é uma metáfora, ou no juízo final, ou sei lá, nem entendo de outras coisas, mas aí vai lá, a pergunta da encarnação, a pergunta da vida, para validar se você entendeu que a vida era evolução, que a vida era crescimento, que a vida era sobre consciência, sobre o que você é capaz de aprender nessa vida. O que você é capaz de transmutar, de transformar. Porque é isso a única coisa que você vai levar. Você não vai levar o dinheiro que você conquistou e acumulou. Você só vai levar, e é isso que vai determinar tudo aquilo que você aprendeu. É a tua consciência. Então a pergunta é: você se amou? Puta que pariu. Bingo. Eles falaram isso aqui no palco. Eu ajudava todo mundo. Eu fazia tudo pelo outro. Eu ajudei todo mundo. Eu fiz tudo. Meu marido, meus filhos, dediquei a minha vida a eles. Se tiver alguém do outro lado vai dizer: dane-se. Perdeu o playboy. Você não entendeu o que era a vida. A vida era: você se amou, você se ajudou, você transformou a si mesmo. Então volta para o final da fila e faz tudo de novo. Não tem negociação. Você se amou, você se ama, você se aceita, você se perdoa, porque é isso que nos aproxima do Criador. Uma vez que Ele é pura perfeição, amor, benevolência, então nós, enquanto sua imagem e semelhança, também estamos nessa lapidação de nos amarmos, nos aceitarmos, nos perdoarmos. Aceitar é diferente, gente. Tem pessoas que confundem. Tá bom, então eu não gosto do meu cabelo. Eu tenho que aceitar meu cabelo como ele é? Não. Se conformar é algo bem diferente. Quando eu me aceito do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, e aceito verdadeiramente aquilo que eu vejo, eu já estou preparado para mudar aquilo que eu quiser, se esse for o meu desejo. No qual eu posso me sentir mais linda, mais bela, mais maravilhosa. Viram como é diferente? Espera aí, então eu tenho que me aceitar acima do peso? Ou
com esse cabelo do jeito que é? Com a minha pele toda cheia de manchas? Não, mas você tem que se achar linda desse jeito primeiro. Bingo. Bingo. E quando eu conseguir me olhar e dizer, caramba, você é perfeita, você é linda, e eu me aceito com todos os meus defeitos, é neste momento que você pode mudar o que você quiser. Porque senão você está buscando algo lá fora. Algo lá fora. Qualquer coisa que você busque. Um cabelo, uma prótese de silicone, não vai mudar como você se sente. Então primeiro é o interno. Agora sim, agora eu posso melhorar mais ainda. Ok? Então, subindo ali os níveis de consciência. Olha esse slide, que lindo. Esse slide é Joy Dispenza, essa parte aqui dessa imagem. Isso aqui para vocês enxergarem como que vibram as nossas emoções. Quanto mais baixo eu vibro, menor é a onda. Se essa onda está assim, é a onda que vibra em mim. Como que eu caminho? Tudo parado, trancado. Olha como é fácil de entender. Tudo com problema. A onda aumenta um pouquinho, a vida começa a andar. E quanto mais sobe, e quanto mais sobe, e quanto mais sobe. Isso, está aqui o fluxo da energia. O fluxo das emoções. O que significa? Quanto mais tristeza, quanto mais ansiedade, quanto mais vitimização, mais eu tenho chakras básicos inferiores bloqueados, logo a energia não flui. Quanto mais eu for desbloqueando, mais flui. Mas eu nem vou entrar nessa parte de estudo. Ok? E vocês sabem, gente, com quem que eu aprendi chakras pela primeira vez? Essa história é legal. Eu aprendi com o físico indiano Amit Goswami, no qual naquele momento eu nem olhava para o estudo dos chakras. E eu confesso que eu dei uma risadinha anterior. Meio que vocês aqui vendo eu falar algumas coisas, pensam, daqui a pouco. E aí naquele momento eu nem olhei. E os chakras estavam totalmente relacionados à frequência. Mas como eu não estava indo por essa linha de estudo, estava indo por aqui, eu continuei indo por aqui. Mas continuando por aqui, eu também cheguei ali. E aí naquele momento eu precisei dizer, me perdoa, mestre. Me perdoa, mestre. Ele estava certo 2 anos antes de eu chegar naquele caminho. Então, só para falar sobre os chakras, embora eu não vou entrar nesse tema. Aqui, o campo de energia positiva, os campos positivos, são os campos a partir da coragem, né? A partir do progresso, da aceitação, do empoderamento, desapego, disciplina, amor, quietude. Os campos negativos, vício, compulsão, rancor, ódio, pânico, desonra, depressão, desespero, destruição, pecado, sofrimento. Aqui os campos negativos. E aí, qual é a frequência do co-criador milionário? Como que um co-criador milionário cria a realidade? Através do campo do coração. Aonde a energia vibra no coração, quando eu vou ali, que eu já expliquei, no coração, ele amplia esse campo. Por quê? Porque eu cocrio diretamente do coração, sem passar pela 3D. 3D para 3D, que é a parte racional e mental. Essa aqui é parte do ensino que eu não consigo concluir linha de raciocínio, mas vocês aprendem dentro dos cursos. Eu cocrio do coração direto com o campo quântico, de energia para energia. Do contrário, é matéria tentando materializar a matéria, 3D para 3D. Algumas pessoas entendem e outras ainda não conseguem compreender esse slide aqui, mas está tudo bem. Então, assim que dividimos o mundo zumbi que a gente falou, o mundo zumbi, que é abaixo, né, do mundo da vítima, abaixo do 0 Hz, mundo de vítima de 0 a 200, o mundo do holo co-criador de 200 a 500 mais ou menos, que é o fluxo predominante,
A predominância, né? Não é o que você oscila, predominantemente, todos os dias. E o mundo do despertar, da plenitude, acima dos 500 Hz. E os níveis de consciência, então. O primeiro está no nível de 200. Essa aula aqui, gente, é uma aula incrível. E essa é uma das aulas que eu não teria jamais tempo de ensinar tudo aqui no presencial do Co-Criador Milionário, mas eu vou vender. Mentira. Mas eu vou dar a vocês de presente 2 encontros ao vivo comigo pós Co-Criador Milionário. Então o Co-Criador Milionário não termina aqui hoje. Inclusive, este é um conteúdo que eu faço questão de ensinar mais umas 4 horas para vocês, que nunca teríamos aqui no Co-Criador. E aqui tem um detalhe importante, gente. Todas as pessoas que vibram na abundância são milionárias. Todas as pessoas que vibram na falta são escassez. Perceberam eu praticando a minha consciência milionária? Concordam que eu poderia vender para vocês 4 horas comigo por 500 pilas, seria barato? Eu tenho certeza que quase todos pagariam. Entenderam? Isso é abundância. Mas nesse momento sim, eu posso dar para você de presente isso. Posso, Co-Criador, eu quero. Meu coração transborda nisso. E isso você vai praticar lá no teu negócio. Quando você faz além do que as pessoas te pagaram, além do que as pessoas esperam de você. Quem é meu aluno aqui? Eu entrego sempre além do que eu prometi? Sempre. Porque eu tenho um lema. Todos os dias eu preciso ir dormir somente após o meu aluno estiver em débito comigo. É verdade. Entenderam? Eu dou tanto, eu entrego tanto, que eu vou dormir com a certeza que eu estou no crédito. Uau! Bingo! Eu estou no crédito. Eu estou no crédito. Uma coisa é a tua interpretação, baseada naquilo que você acha. Uma coisa é aquilo que eu entreguei, baseado na certeza que eu tenho daquilo que eu prometi e fiz. Puta que pariu. Então, pratique isso na tua vida. Não há como o dinheiro parar de fluir, uma vez que eu estou sempre em crédito com a minha audiência, com os meus alunos, com aquilo que eu entrego. É muito além sempre do que aquilo que me pagaram, do que eu prometi. É lema na empresa. Assim como o Co-Criador Milionário, vocês não têm noção, vocês não sabem ainda os materiais que vocês vão receber. Quem viu no site aquela lista gigante? Nós temos uma pessoa, que é o Will. Onde é que está o Will? O Will está lá na house? O Will passou, uma pessoa ganhando salário mensal, passou mais ou menos uns 6 meses trabalhando em cima dos bônus do Co-Criador Milionário. Uau, é incrível. Quem viu no site um monte de bônus? E tem gente que nem sabe que ganhou um monte de coisa, né? Ao comprar o teu ingresso aqui. Além de nós termos 2 encontros. Depois, amanhã eu vou avisar, tá? Um já na outra semana e na semana seguinte, ao vivo. Aí nos reunimos. Essa aqui é uma aula que eu vou continuar, né? Essa aula aqui de frequência, ok? Por quê? Porque para mim, gente, a partir do momento que você foi treinado por mim, é lógico que eu quero com que lá fora você tenha orgulho, que você tenha resultados. É o meu nome, é o meu conhecimento. Então eu vou dar o meu melhor e vou entregar até eu entender, caramba, eu consegui em 3 dias passar um mínimo de um roteiro para eles compreenderem o que é uma consciência milionária. E se precisar de 3 encontros, eu faço 3 encontros, não tem problema nenhum. Desde que eu tenha certeza e que eu vá dormir tranquila de que eu fiz o que tinha que ser feito. E agora a chave. Se o meu aluno não conseguiu o resultado que ele quer, o que eu faço? Dane-se. Espera para ouvir o bingo. Se o meu paciente não conseguiu o resultado, aquilo que ele queria, o que eu faço? Dane-se. Dane-se. E se você não pensa isso, você está completamente errada.
Por que eu vou me culpar? Eu só vou me culpar quando eu concordo que eu fui uma treinadora de merda. Eu só vou me culpar e chorar quando eu concordar que eu não dei o meu melhor. Deste mal eu não morro. E é isso que te traz a cura. É isso que te dissocia da responsabilidade que é do outro. Se eu fiz o meu melhor, eu fiz aquilo que tinha que ser feito, eu te treinei além do que você me pagou, você não fez a tua parte, eu sou culpada? Não, nunca. Eu não sou responsável pela tua vida. A tua vida é tua e ela importa para você. Ninguém se importa com a tua vida. Eu tenho que me importar, ela é minha. Olha que incrível. Então por que eu digo dane-se? Porque eu vou dormir com a certeza que eu dei o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Então por que eu vou chorar? Claro que não. E se você faz isso, e se você se preocupa, e se você chora, é porque você está falhando. Você não está fazendo o teu melhor. Você sabe que não fez o melhor. Você sabe aonde você falhou. E você está se responsabilizando. Eu não. Eu curei isso. Eu faço o que tem que ser feito. Eu vou até o final. Mas chega um momento que a parte daqui é com você, meu amor. Eu não posso, eu não sou responsável pela tua vida. Fez sentido? Para um terapeuta, para um profissional, isso é a cura. Isso é a cura, porque a vida é do outro. A partir do momento que alguém quebrou a perna, está lá com uma fratura exposta, chegou no hospital, o médico, meu Deus do céu, o que você fez? Ele vai chorar? Nunca. Ele não vai chorar a tua dor. Ele vai cuidar, salvar e tratar a tua perna. Ele não vai chorar a tua dor. Fez sentido? E você, está chorando a dor do outro? Chorar a dor do outro é criar aquela realidade fatalística para a tua. Quantas vezes eu pego o problema do outro e eu estou criando na minha vida? Essa chave é sobre entender que eu preciso fazer o meu melhor. E entender que a partir daqui a responsabilidade é do outro. Mas se eu estiver falhando, é minha. Se eu estiver falhando, se eu não fiz o que tinha que ser feito, se eu falhei, se eu não dei o meu melhor, é minha sim. E eu vou morrer de culpa, de remorso. Eu vou sentir que eu sou responsável por aquilo que ele não conseguiu. Então, é isso que você tem que trabalhar em você. Porque senão você nunca vai elevar a frequência. Porque automaticamente você não sai da culpa, do remorso, de uma responsabilidade, de algo que não te pertence. Ok? Então aqui, o primeiro nível está ali em 200 Hz. E agora então, dentro desta, esse bloco de informação, 500 Hz é o nível do amor. Conhecer a nossa própria falha e falhas humanas de todos os outros dá origem ao perdão. E então a compaixão. O perdão é muito fácil e leve de ser feito, desapegar aqui no nível do amor, porque o amor perdoa sempre. A raiva não perdoa, o ódio não perdoa, mas o amor perdoa. Então mesmo que eu consiga subir, quando eu chego aqui, eu não julgo mais, eu libero todos. A coragem para enfrentar a verdade leva à aceitação. Então eu começo a aceitar e eu começo a subir e chego na coragem. A coragem é a mudança de escassez para a prosperidade. Somente acima da coragem a energia suficiente para dissolver os nossos problemas. E um resumo: pensar, sentir, agir, soltar, aceitar, receber, confiar, deixar ir são as nossas chaves de mudança. A chave para o nosso mundo interior. E aí, para vocês fotografarem aqui os níveis de consciência, porque no segundo bloco a gente vai continuar mais um pouco desta aula aqui. E aqui entendam que a partir da aceitação, ali eu perdoo, eu começo a compreender, e aí eu entro no fluxo da abundância. Como vocês vão subir aqui? Vocês ainda vão aprender. Tem muita coisa pela frente. Como vibrar no afeto, como vibrar na abundância, como realmente acessar e sintonizar essas frequências. Perfeito? Sentadinho onde você está. Isso. Era essa que eu queria antes. Vai lá, só senta. E você vai visualizar um prédio
você foi vendo no telão. Você vai pegar o elevador e você vai começar a subir o elevador. Subindo da vergonha para a culpa, indo para a apatia, subindo para a tristeza, para o medo, para a raiva, se despedindo de todas essas emoções. Subindo para o orgulho, para a coragem. Na coragem, se empodera da tua nova vida. Tenha coragem de assumir as responsabilidades, de tomar decisões que têm que ser tomadas, aceitar o que tem que aceitar, perdoar quem tem que perdoar. Isso. E vai subindo para aceitação, perdão, perdoando todos os teus atores. E quanto mais você vai subindo, mais você vai percebendo o poder dentro de você. E você vai acessar o amor, um amor incondicional que você nunca sentiu. E isso te leva para alegria, dê um sorriso, alegria, alegria, alegria de viver. E isso te leva para um sentimento de paz profunda dentro de você. Ergue a cabeça em direção ao céu, sentindo paz, sentindo as suas células vibrando. Sinta o corpo arrepiando, a temperatura do corpo aquecendo, esquentando. Respira a tua nova vida. Isso. Muito bem, pode abrir o olho.